Fala pessoal, beleza? Sou Everton Peçanha, sou estudante de enfermagem, estou no quinto período na Faculdade Unilagos e hoje eu e meu grupo composto por mim, pela Andresa Cristal, Cecília Romão, Mileide Pinheiro e Natália Araújo vamos apresentar um trabalho sobre eletrocardiograma, que é o famoso ECG. Bom, vou iniciar falando um pouquinho da história do eletro, que teve sua origem lá em 1791, quando um médico e físico chamado Luigi Galvani, um italiano, publicou um trabalho sobre estímulos elétricos. Nesse trabalho, o Galvani ele utilizou o cadáver de um sapo para ver como esse cadáver ia reagir a esses estímulos elétricos. Então, ele percebeu que quando o cadáver era estimulado, a musculatura da perna do sapo se contraía. Então ele viu que esse cadáver lhe dava um retorno a esses estímulos, ele dava uma resposta. Então daí em diante se iniciou os estudos sobre o eletrocardiograma. E aí conforme os anos foram se passando, muitos pesquisadores da área deram continuidade nos estudos do Galvani e até aprimoraram o seu trabalho. Foi quando chegou em 1892, quando um médico e fisiologista chamado Willem Einthoven, me desculpa, eu não sei pronunciar o nome do cara, mas eu vou falar Willem para facilitar. Bom, esse Willem, ele registrou o primeiro eletrocardiograma na Europa e ele passou muitos anos estudando a estrutura do coração em detalhes. Então ele pôde observar uma grande variedade de anormalidades que o coração podia ter. Então assim, graças a esses pesquisadores que hoje nós podemos contar com esse exame tão importante hoje para a nossa sociedade. E eu separei aqui alguns tópicos de situações que esse exame ele pode ser solicitado. Talvez eu não aborde todas as situações, mas eu destaquei as que eu achei mais importantes para serem abordadas. Bom, a primeira é a emergencial, que eu utilizei como exemplo de um paciente que dá entrada na unidade de saúde com sintomas de infarto, e então o eletro é solicitado para esse paciente, entre outros exames. A segunda é a não emergencial, que eu utilizei como exemplo também de um paciente que está se preparando para passar por uma cirurgia. Então, alguns exames são solicitados para esse paciente e normalmente o eletro está entre esses exames. A terceira é no pós-operatório, principalmente para pacientes que passaram por alguma cirurgia cardíaca e com a colocação do marca-passo, porque através do eletro que a gente vai saber se o marca-passo ele está funcionando adequadamente. Então, esse exame após esse tipo de cirurgia é indispensável. E a quarta é no check-up, né, aquele exame de rotina que as pessoas fazem com uma certa frequência. Principalmente para pessoas que têm cardíacos na família, que têm um histórico de cardíacos na família, ou que foram diagnosticados com alguma doença cardíaca. Então, essas são algumas situações que o eletro ele pode ser solicitado. Beleza, pessoal? Valeu, abraço. O eletrocardiograma é um exame simples e não invasivo que ajuda o cardiologista a avaliar como está o nosso coração. Durante a realização do mesmo, a gente tem como finalidade identificar arritmias, possíveis obstruções no fluxo sanguíneo e avaliar se o paciente está em boas condições para a prática de exercício físico. E por meio desse exame, é possível observar principalmente se o ritmo do batimento cardíaco está normal ou não, e se as coronárias do coração estão se movimentando como deveriam. O ECG fornece a representação gráfica da atividade elétrica do coração. Com o paciente em decúbito dorsal, oriente-o sobre o procedimento que será realizado. Auxilie o paciente para que o mesmo descubra o tórax com privacidade e, caso precise, realize uma tricotomia. Logo, vamos fixar os eletrodos na pele do paciente de acordo com as derivações precordiais e periféricas que foram solicitadas. Para a análise das derivações periféricas,
Cole os eletrodos no braço direito, no braço esquerdo, na perna direita e na perna esquerda. Em seguida, posicione os eletrodos para análise das derivações precordiais, que é V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 e V9. Prossiga com a conexão dos cabos nos eletrodos e, enfim, aguarde para que possa ocorrer a realização do eletrocardiograma. Retire os cabos dos eletrodos, despeje todo o material descartável e cubra o paciente e deixe-o confortável ao leito. Algumas observações. Se o paciente for do sexo masculino e tiver um pouco de pelo sobre a região do tórax, é feito a tricotomia. E caso o paciente não tenha uma quantidade exagerada de pelos, mas esteja sobre a pele oleosa, a gente vai fazer a higienização com álcool. E se a paciente for mulher e estiver sobre algo cobrindo o busto, como sutiã ou top, a gente vai orientar que possa estar tirando, mas lembrar de deixar ela confortável ao se despir. Cabe a nós, profissionais de enfermagem, orientar sobre os possíveis adornos, como anel, pulseira, cordões, chaves, moedas. Tudo isso interfere no resultado do eletro. Olá, hoje eu vou falar sobre o diagnóstico no exame de eletrocardiograma. Então, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a maior incidência de mortes no mundo são causadas por doenças cardiovasculares. E o principal exame diagnóstico para a identificação dessas doenças é o eletrocardiograma. Ele é o principal por ser de rápido resultado, fácil acesso, fácil manuseio. Acredito que a maioria já realizou ou já viu um eletrocardiograma numa unidade de saúde. E como é que ele dá esse diagnóstico para a gente? Através do impulso elétrico emitido do nosso coração. Esse impulso ele tem um padrão e no exame aparece esse padrão e as derivações. Então, quando ocorre alguma alteração, alguma anormalidade nessas ondas, que é a onda P, QR e SAT, a gente consegue identificar o local e a patologia ou o que está ocorrendo de anormalidade ali, aquela área, né? Naquela região. Não vou me adentrar na questão de repolarização e despolarização das ondas, né, P, QR e ST, porque isso já foi dito em sala de aula. E quais as doenças que esse exame consegue diagnosticar? São muitas, vou falar algumas, como arritmias, bloqueios, miocardite, infarto agudo do miocárdio, né, que é causado por uma isquemia, as cardiopatias, que pode ser cardiopatias por sobrecarga, por hipervolemia, que é o excesso de volume, cardiopatia por lesão miocárdia e cardiopatia hipodiastólica, né? E qual a importância do exame para o enfermeiro? Os técnicos e enfermeiros que geralmente realizam o exame, né? Que vão fazer esse exame, apesar deles não laudarem, eles que vão prestar os cuidados. Então é primordial o entendimento da leitura do exame, porque ali você está vendo a necessidade que você vai ter do cuidado com aquele paciente cardíaco. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o eletrocardiograma e quais os profissionais aptos a estar realizando esse exame. O eletrocardiograma é a reprodução gráfica da atividade elétrica do coração. Ele é um exame muito simples, que leva de 10 a 15 minutos para ser realizado. Pode ser realizado pelo auxiliar de enfermagem, técnico e enfermeiro, mas a sua leitura e assim como o laudo é de responsabilidade do médico. Assim como se o paciente estiver em estado grave, é recomendado que um enfermeiro tenha a responsabilidade de realizar esse exame para que o paciente não corra riscos durante o processo. Vou botar os eletrodos na posição. Eles já vêm todos numeradinhos, que facilita a vida. Começa pelo 1. Vai fazer quase que uma... Não é uma cruz, né? Mas vamos seguir direitinho. 2. E agora as outras numerações você vai rodeando o lado esquerdo. 3. Soltou.
4, 5, 6, pega mais aqui embaixo da costela. E para facilitar a vida, a gente tem as regrinhas, de que a cor mais clara em cima é mais escura embaixo. Brasil, lado esquerdo, Flamengo, lado direito. Baixa a mão, por favor. Mais clara. Mais escura. Um deles soltou. Fica nessa posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amarelo, vermelho, verde, preto. Esse aqui é o eletro sem laudo. É o eletro normal. Você, depois de botar o todo no paciente, você vem e aperta o 0. Ele vai dar os segundos. Saiu? Ele vai na conferência já. Viu direitinho? Saiu. E ele imprime. Só. Ele sai na hora. Imprime todo direitinho. Mas ele não vem laudado. Aí precisa de um médico que saiba ler para poder verificar ele. Geralmente, na emergência, a gente usa, os médicos usam os parâmetros para poder saber e depois encaminham o paciente para o cardiologista, para poder ter certeza. Mas por aqui ele dá para ver os ritmos, acompanhar os batimentos, mas não vem com o laudo. Ele vem tudo direitinho, mas sem o laudo. Esse é o eletro que já sai com laudo. Eu vou dar uma verificada se tá tudo correto. Tá dando interferência, muitas por sinal. Agora eu vou acertar até ficar normalzinho, porque tá cheio de interferência.